Amanhã sábado, dia 13, é dia de resgate de fractais. Giselda Galvão, consultora. Papo Quântico da Gigi, segunda a sexta, 8 e 8 da manhã. E amanhã, sábado, vamos fazer em grupo um tratamento que se chama resgate de fractais. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso hoje? Vamos falar sobre o resgate dos fractais, a importância desse tratamento na nossa caminhada de liberação, né, do sistema Terra. Vamos falar disso, esperar a turminha entrando aqui que nós vamos conversar um pouquinho. Hoje eu entrei toda bagunçada, uma correria um corre daqueles bons, né? Que a vida a gente tá no fluxo, tá no movimento e não adianta querer frear, né? Gente, hoje eu tô indo batendo de chazinho, não resisti, vontade de tomar um chazinho de chamate, gente, que delícia, nossa. Bom dia, bom dia, bom dia pra quem tá entrando, que delícia. Falei, hoje eu vou tomar um chamate. Eu lembro de chamate na minha infância, nossa, eu adorava. Só que na minha infância, mamãe punha açúcar, né? No chamate. Adoçava assim, né? Tudo. E hoje em dia, há muitos anos, eu tomo tudo sem açúcar. Mas chamate é tudo de bom, né, gente? Eu adoro. Vocês gostam? Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Ai, resgate fractais amanhã em grupo. Gente, participem. É maravilhoso, é uma oportunidade, né? É uma oportunidade maravilhosa fazer esse resgate. Deixa eu tomar meu chá aqui. Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá entrando. Gente, vamos façam perguntas sobre as dúvidas que vocês têm sobre o resgate fractais em grupo. Amanhã tem esse maravilhoso tratamento, só chamada de áudio pelo Zoom, sem imagem, você pode estar na cama deitadinho, quietinho e simplesmente entrar na... É uma viagem, gente, uma viagem maravilhosa que o itinerário vai depender do grupo, da energia do grupo, mas a gente leva o grupo todo a um estado de consciência mais aprofundado, né? De relaxamento e de projeção. É muito gostoso. Adoro fazer resgate fractais. Vamos ver como tudo vai acontecer, né? Quais serão os efeitos, quais serão os resultados e a percepção, né? Vou pedir para todo mundo que for participar fazer relatos durante a semana para mim, me dizer o que está percebendo, né? Porque esse é um tratamento, isso é um processo que eu já conheço há mais de décadas, uns 15 anos mais ou menos, né? Mas tem muitos anos que eu já fazia isso. Aí deu uma parada muito grande, só que agora eu tô fazendo uma pegada assim em grupo, né? Tô achando todos esses processos assim que podem ser feitos em grupo é bastante interessante, né? E a energia que reverbera, que propaga, quando você tem um grupo, ela é escalar. Ela se propaga de forma escalar, muito rápida. É exponencial. O que quer dizer exponencial? A energia, ela é multiplicada por ela mesma. É maravilhoso, né? E aí você consegue acessar dimensões de realidade, percepção, né? Uma consciência mais expandida. Durante o processo, normalmente eu levo as pessoas para um espaço, né? Dentro de nave, sabe? Nave assim, nave mesmo. Eu levo a turma toda para nave. Entende? E é uma experiência única, né? É um processo de cura mesmo, de harmonização e cura maravilhosa, maravilhosa.
Meu gato achou um brinquedinho dele ali e ele tá... Gente, ai, agora ele vai fazer uma bagunça. Ai, eu deixei o brinquedinho dele ali em cima de um negócio ali. Ele tá cutucando, o negócio meio vazado. Ah, vai ficar ali até cansar. Gente, a questão do processo de libertação, né, desses fractais de alma, de consciência, o nome que quiser dar, a gente não tem vocabulário. Então eu uso, né, eu falo assim, não se apeguem a definições, forma e estrutura. A questão toda desse tratamento e de outros que eu faço é você se soltar e permitir que a energia seja o estímulo de harmonização. É igual a homeopatia. A homeopatia é assim, você toma, a gente indica, né, a substância que a pessoa vai tomar e a dinamização e tudo de acordo com os sintomas que ela tem. E aí ela toma aquilo e ela recebe um estímulo que é semelhante, tem similitude com o sintoma dela. E aí conforme, se você realmente, se o homeopata, ele é um curador, né, como dizia Hahnemann, um artista da cura, né, assim, verdadeiro, ele vai dar pequenos estímulos sem trazer prejuízo para o contexto geral do corpo e dos corpos sutis também. Porque o estímulo de cura, ele tem que ser proporcional ao adoecimento. Se você der um estímulo muito alto, muito intenso, muito forte, a pessoa vai ter o quê? Ela vai ter uma exoneração profunda. Ela vai chacoalhar. As moléculas dela vão vibrar muito mais do que precisaria para pôr. Porque na realidade o interessante é você inocular a pessoa com a intensidade energética necessária para que ela solte, que ela libere aquela energia de adoecimento. Nem mais, nem menos. Esse que é o artista da cura no qual Hahnemann se referia, né? Se refere, que está lá nos livros dele. São clássicos, né? Organon e tudo mais. Então, o estímulo da cura. A gente dá o estímulo conforme a energia do adoecimento. Quando a pessoa dá um estímulo muito grande, a pessoa vai ter o quê? Vai passar muito, pode entrar numa catarse grande. Catarse sempre tem uma coisinha ou outra, mas não precisa ter uma catarse de ir pro hospital, de passar mal, assim, entende? De ter uma crise. Então, agora se você dá se o homeopata, se o curador, ele dá um estímulo muito pequenininho, também não faz cosquinha, né? A coisa não anda. Gente, mas eu tenho um gato preto aqui nas minhas pernas. O que foi, Bento? Vem cá pra você aparecer aqui. Vem cá, vem. Ah, subiu. Pronto, tá. De manhã isso fica tudo alvoroçado. Daqui a pouco sossega, arruma um canto aqui no meu quarto, na poltrona do meu quarto, ou no sofá da sala. Deita lá, amontoa e vai dormir o dia inteiro, né? Eu saio, eu volto, eu resolvo, eu trabalho e tá lá deitado do mesmo jeito. Então esses estímulos de cura, gente, eles têm que ser, a pessoa para trazer um estímulo de cura para alguém, ela tem que ter um conhecimento energético de onda. Ela tem que ter estudado um pouco isso. Como que realmente se processa ou se restabelece o padrão vibratório original, que a gente chama de cura. Eu tenho vontade, sabe, de dar um curso para a turma entender. Porque da forma como eu explico, qualquer pessoa que aprende comigo, ela vai saber se o terapeuta, se o médico, se o curador que está cuidando dela está fazendo um processo válido,
bem pensado, bem trabalhado. Eu tenho até medo de contar para as pessoas, para elas verem. Então, assim, a gente não deve se submeter a processos terapêuticos. Eu, pelo menos, não. Eu acho dessa forma, para mim. Muito radicais, sabe? Eu já passei por um monte de coisa, tô satisfeita e tudo, mas hoje em dia eu entendo que o equilíbrio, o caminho do meio. Hahnemann, nossa, olha, quando eu comecei a estudar, Samuel Hahnemann foi o criador, né, do processo que trouxe a informação da homeopatia para nós. Que é, na realidade, um processo quântico, né? Porque o que cura na realidade são é a informação que está dentro que a substância gravou dentro da água do glóbulo. É muito interessante. Ou do pó, né? Tem vários veículos. Eu uso só líquido. Mas você traz uma informação. Tudo no universo é informação. Então, quando eu falo, vamos fazer um resgate de fractais, né? Em grupo e tudo. O que nós vamos fazer, Giselda? Então, eu vou começar a traduzir numa linguagem que eu acho mais atualizada, mais interessante, né? Que eu gosto de adotar. O que nós vamos fazer? Nós vamos liberar registros. Nós vamos liberar informação que está retida, aprisionada. Como aquilo cristalizou, aquilo fractalizou. Entendeu? Aquilo se transformou em algo, aquilo foi solidificado. Solidificou, fractalizou. Então, na medida que você expande a sua consciência, escolhe se liberar do processo, né, vamos dizer assim, do sistema Terra, você escolhe, fala, não, eu acho que já tá na hora, né, tá bom, deu conseguir, já deu, não quero mais, né, não, eu quero ir para outra etapa, escolho ir para outra etapa. Então, essa liberação desses fractais, isso é fundamental porque dependendo do volume de fractais que você tiver aprisionado, vamos falar assim, uma linguagem um pouco genérica, meu Deus, no submundo, nos espaços de energia densificada demais, nas fendas dimensionais, nos bolsões dimensionais, onde muitas pessoas, muitas entidades desencarnadas vão parar após o seu desenlace do corpo físico, depois que elas morrem, libertar, porque se você tiver com muitos fractais aprisionados nessas densidades, nesses laboratórios de clonagem, como eu falei já para vocês, o que vai acontecer? Você vai ficar aprisionado. É mais difícil de você conseguir liberação. É melhor você começar a liberação desses fractais conscientemente agora, porque quando você dá permissão, você está consciente, você se move naquela direção de se harmonizar, de liberar, você está consentindo aquilo, você está buscando aquilo. O universo, as equipes, vamos falar assim, dimensionais, aqueles que realmente estão aqui para nos beneficiar, eles têm um outro olhar, eles têm uma outra forma de lidar com isso, né? Que a gente já está indo, como vocês gostam de falar, já está correndo atrás do prejuízo, está entendendo que tem que liberar, né? E está afim, está se movimentando, está se comprometendo com o processo, entende, gente? A importância disso.
Tá dando para entender? Comenta aqui para mim, fala o que vocês acham disso que eu tô falando. Interage aqui comigo. Magni, conta pra gente, Givo. Tô contando. Então, gente, esse processo de liberação desses fractais, ele é de uma importância muito grande. Porque na realidade, quando você, dependendo, não é, em várias situações, vou falar de uma situação muito interessante para vocês agora. Quando você tá com um fractal, dependendo do clone que tiver, porque também clone também é fractal, e é um tremendo de um fractal. Você tem uma clonagem sua num laboratório, e esse clone já tem até um nível de capacidade de autonomia muito grande. Tipo assim, eles fizeram realmente um ser clonado de você e eles deram vida a ele e nossa, um monte de coisa. E esse ser, ele vai viver em lugares que tem nomes. Eu não vou dar um nome aqui, porque senão, né, fica todo mundo abrindo essas frequências. Mas cidades, lugares muito interessantes, muito tecnológicos, muito atrativos também. E aí, esse clone seu tá lá, ele tá trabalhando para as forças, né? Para os seres, os agentes do sistema. Ele já se tornou um agente do sistema. Tem isso. Isso aí é uma pegada mais profunda que eu tô falando aqui. Não é para ninguém ficar encanado, preocupado, sem dormir. Mas um agente desse, clonado com a sua frequência, com o seu DNA energético, e ele tá trabalhando para as forças invisíveis, ocultas, sinistras. Você já pensou que pedra no sapato para você poder, para sua vida aqui, que às vezes, gente, muitas vezes eu tô falando de coisas que eu não quero ninguém encanado com isso aqui não, tá? Eu tô falando, trazendo um pouquinho de conhecimento, mas não é pra vocês ficarem com a mente confusa e querendo entender e achando as coisas, por favor, tá? Eu não quero encucar ninguém, não quero ficar implantando ninguém aqui com coisas, né, que a pessoa não conhece, não entende, eu não quero causar confusão pra ninguém. Mas o que acontece é que quando a gente tem um clone desse, não é todo mundo e tal, mas eu tenho a percepção que eu tenho que os humanoides todos têm, alguns, vários, né? Obviamente, isso é natural. Pelo laço energético de rede neural que a gente tem, é óbvio que eles vão manter, eles vão criar clones nossos para poder trabalhar para a causa deles lá nos lugarzinhos, nos cafofos deles. Ai. Onde que eu tô me metendo? Olha só. E aí, o que acontece? Eles estão trabalhando, né, vamos falar, para a causa da anticonsciência, daquilo tudo que é contrário à consciência. Para os seres controladores, dominadores, tal. E aí, na hora que você fala assim, vou sair, eu vou pra minha centelha agora, eu vou, lá, sabe aquela, eu vou. Aí algo te puxa, energeticamente, você tem cordões que te puxam. Vai não. E aí, quando você vê, você tá todo enrolado. Ou então, no seu dia a dia, você começa a ter situações. Não estou estimulando vitimismo de coitadinho. Ai, que fizeram comigo? Não, por favor. Não quero saber de ninguém vítima aqui, senão eu vou pegar o chinelo. A chinelada quântica vai comer solta, tá? A vara quântica. Eu vou pegar minha vara aqui e vou dar um couro em vocês aí. Não é pra ficar vítima.
Mas aí, assim, a pessoa tá, né, numa situação interessante, com um clone dela trabalhando numa cidade dessas, assim, gigantescas, tecnológicas e tudo, e ele tá trabalhando pra causa deles e tudo. E aí a sua vida aqui começa a ter uns piripactos, acontecem umas coisas muito estranhas, né, umas coisas, assim, abruptas às vezes também, cada caso é um caso. E aí o que que acontece? Porque aquela situação, gente, ela tem um combo completo, né? E tem, nessa tecnologia existe uma situação que eu vou falar aqui, que eu não quero ninguém... Olha, eu tô entregando umas coisas aqui, mas eu não quero ninguém chilicando, não, tá? Isso aqui é conteúdo do curso das Forças Invisíveis avançado que eu vou fazer mês que vem, tá? Eu tô dando, né, uns pitaquinhos aqui para o pessoal degustar. Essa situação gera, pela lei de causa e efeito, situações que têm que ser liberadas. Intensidades, ondas energéticas que têm que ser liberadas. Só que lá, naquelas cidades, tecnologicamente, a situação, isso não vai bater lá. O campo eletromagnético deles não vai permitir, porque eles têm tecnologias avançadíssimas. Vai bater em quem? Em quem? Aonde? No sistema, vai bater naquele que tiver mais fragilizado, mais exposto. Às vezes, normalmente, é o bonitinho que tá no corpinho, na 3D. Então, o conceito de karma, ele tá muito fora, né? Existem coisas que a gente nem sequer sonha e imagina. Às vezes é escolhida, às vezes dentro dos fractais, né, que estão espalhados aí em várias dimensões mais próximas de tudo, eles escolhem uma partícula que eu falo que vai pro abate, né, vai para a receber o efeito de choque de toda aquela energia residual de vários processos. Então, às vezes, a pessoa tem uma vida... Aquelas coisas que acontecem, sabe, que são bem assim, bem pesadas, que a pessoa não consegue superar. Bom dia a todos! Sem exceção, todos têm fractais presos em alguma realidade? Sim, todos têm, tá? Essas cidades estão em dimensões acima ou abaixo? Não tem dimensão acima, esse conceito de acima e abaixo, isso é porque foi introjetado em nós. Não é assim. Não tem acima e abaixo. São dimensões diferentes. Se você pegar a teoria das supercordas, quem gosta de estudar a nossa ciência e tudo, e confia nela, vai dar uma olhada na supercorda, você vai ver que tem mais, pelo menos, se não, eles já chegaram à conclusão que se não houvesse mais 11 dimensões além da nossa, o universo ele seria exterminado, não estaria, né, estruturado, não tem como. Então são densidades, são dimensões diferentes da nossa. Nós temos o péssimo hábito de achar que as coisas são elevadas, porque isso tudo foi introjetado ao longo de eras e eras, né? Que nós, assim, ficamos pequenininhos, que nós rendemos aos deuses Anunnakis, né? E isso foi sempre muito estimulado, essa reverência, essa coisa toda. Mas o que ocorre é que, na verdade, nós somos deuses, né? Os humanoides somos deuses? Somos. Só que esquecemos disso.
né? Então não há necessidade de ficar menor do que ninguém. E a última coisa que esses seres querem ou escolhem é que nós acordemos, que nós despertemos a nossa consciência e a gente resgate, todos nós possamos resgatar a nossa potência interna e descobrimos realmente quem nós somos. A hora que você começa a descobrir o seu tamanho, a sua potência e quem realmente você é, meu amor, ninguém te segura. Não tem dimensão, não tem mentira, não tem véu de ilusão, não tem nada que te segura. Gigi, esses fractais estão no que as pessoas costumam chamar de dimensão paralela? Olha, esse conceito de dimensão paralela, eu não uso ele porque ele só serve para confundir. Sinto muito. Nem toco nesse assunto, eu não faço referência a isso e não levo isso em consideração. Eu digo que são dimensões diferentes, ponto. Agora, quando você cria a tal da dimensão paralela, a gente faz uma bagunça na cabeça de todo mundo, entendeu? Então eu não uso isso. Esse tipo de isso existe de uma certa forma, sim, mas tudo depende do ponto de vista, da forma que você enxerga, do ponto de vista que você enxerga. Então eu digo que são dimensões diferentes. Porque a velocidade molecular, atômica, vamos dizer assim, o simulador é diferente, tá? O simulador. Então se a gente trocasse dimensão para o simulador, ficava mais fácil. Entende? Menos confuso, eu acho. É possível liberar alguém que tem um clone? Eu não entendi. É possível liberar alguém que tem um clone? Ficou meio confusa. Eu não estou entendendo. Acho que está faltando alguma coisa na pergunta. Você podia ser mais clara, Cristine, por favor? Sistine Batista, lindona. Entende? Então, assim, tudo é possível. A proposta do resgate de fractais é liberar muita coisa que tá realmente criando conflito e déficit, né? Energético na sua vida, seja nos corpos, na sua saúde, no seu dinheiro, na sua vida, em tudo, seus relacionamentos, tudo. Entende? Agora, resgate de fractal, clones assim mais avançados, isso só vai ocorrer se as pessoas começarem. Gente, eu vou ser honesta para vocês, tá? É a questão, tudo é um processo. Gisele, eu gostaria muito de poder liberar determinados clones assim mais avançados nessas cidades. Pois é, meu amor, você tá fazendo Touch Vibration? Tô fazendo em grupo, gente, eu comecei tudo, tá tudo muito bem orquestrado. Desde o final do ano passado eu estou fazendo Touch Vibration, de 15 em 15 dias. Isso é fundamental. Agora eu tô entrando com resgate fractais. Tudo em grupo. Então, você quer estabelecer seu processo? Já fez a sua sessão individual comigo? Que é muito importante para poder liberar a gente, porque é muita informação que está no campo, né? Então a gente vai começar a limpeza numa sessão individual, aí faz touch vibration e aí faz resgate fractais. Conforme o grupo for expandindo, se é que as pessoas vão escolher, né? Se eu conseguir manter o resgate fractais mensalmente e as pessoas, né, lógico, cada um vai cuidar do seu processinho. Eu não tô aqui para falar, você tem que, não, cada um faz o que quiser, né? Mas se você mantém esse processo, você tá consciente, tá fazendo o seu caminho, pode chegar num momento em que o tratamento em grupo se aprofunde nesse nível. Porque, gente, vocês têm que entender que isso não é uma mágica que eu viro o dedinho e faço assim. Depende de vocês,
depende da história, depende de autorização, patentes fora da Terra, autorizando. Vocês têm que entender que eu só faço isso porque eu tenho essa, vamos falar, eu não gosto de falar disso, mas eu tenho esse respaldo, né? Entende? Porque eles é patente, né? O capitão lá, o general, não sei, né? Todo mundo não fala que eu tenho um general aqui? Mas não é um, né? São grupos de seres e tudo que estão propiciando essa condição. A Gigi é só, assim, é uma portinha, humildezinha, pequena, mas uma portinha que abriu dentro dessa dimensão para que pessoas que vão percebendo, vão me achando aí na internet, vão me achando lá no Flávio Vale. O Flávio foi uma tremenda de uma porta, né? Gente do mundo inteiro podendo me acessar. E aí as pessoas vão, né, escolhendo, e eu também vou me habilitando, vou expandindo a minha consciência num nível para poder propiciar um trabalho desse. Porque isso não é um trabalhinho feito assim, é um trabalho energético feito de qualquer jeito. Você tem que ter uma estrutura, né, de participação, de equipes assim realmente habilitadas e tudo. Eu acho isso muito sério. Eu levo essas coisas muito a sério, né? Tanto é que eu não tinha um tempo, tem meses que eu tô nessa, vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer. Agora eu falei, vamos fazer. Né? E aí é sempre assim, a hora que eu me meto a fazer, eu falo, ai, pra que eu fui inventar? Mas vamos fazer, dar essa oportunidade em grupo, né? Pra gente poder escalar essas situações. Quem tem um clone, o resgate é liberar a pessoa do clone dela? Não, é muito além disso. Não é questão de liberar, né? Não adianta você, eu vou... Isso não é assim. É encaminhar esse clone de uma forma devida. Isso aí é assunto do curso das forças invisíveis avançadas que eu vou fazer em maio. Esse curso vai ter um pré-requisito, que vai ser fazer as forças, criando com as forças invisíveis, o primeiro, que tem que ser a base, que já é uma pancada, né? E aí, se a pessoa fez o primeiro curso, aí ela vai poder fazer o avançado. Não tem como fazer o avançado, você entendeu? Porque vai ficar sem base para poder lidar, e vou ensinar um monte de ferramenta, um monte de coisa. Entende? Então, as equipes, os comandos, vamos falar assim, eu não gosto de usar essas palavras, mas os comandos, né, cósmicos aí, estelares, é que dão encaminhamento em determinados tipos de clonagem, de clones e tudo. Tem vários níveis de equipes que vão tratar dos diferentes níveis de clones. Tem clone que é só um ovinho. Tem um monte de coisa que acontece. Esse universo é muito vasto, gigantesco e peculiar. O clone pode ser liberado no resgate fractais? Pode, mas é o que eu tô te falando. Depende muito da condição, porque a pessoa ela tem que criar um processo na realidade dela, tem que escolher e botar o pé no caminho e tá sempre fazendo processos. Porque quanto mais é um processo, porque você vai aprofundando à medida, porque você tem que entender, vocês precisam entender o seguinte, que dependendo da estrutura desse clone, da vida que esse clone, do nível de consciência que esse clone está tendo, o que ele está fazendo, nesse caso, quando chega nesse nível um clone, isso leva muito tempo, são milhares de anos, viu, meu amor? Isso é coisa antiga. Então, assim, esse clone, ele
Ele não pode ser descartado. Alguns clones podem ser descartados porque não tem consciência. Mas um clone desse ele tem que ser encaminhado de uma forma diferenciada, né? É muito complexo, gente. Entende? Então, a pessoa vai suportar? O tanto que ela tá ali, ó, ligadinha, quanto que ela dorme à noite e ela vai lá, ela se sente atraída magneticamente pelo clone. Tem de tudo, gente. O quanto que ela não vai para essas cidades, né? Quando ela adormece aqui. As pessoas não, a gente não tem consciência, muitas vezes, o que tá fazendo à noite, né? Quase nada, quase nenhuma consciência. Ai, ai. Entende? Então, assim, isso é complexo, vocês têm que entender que existe um nível de complexidade, caso a cada é um caso, e eu evito falar essas coisas porque vocês ficam cheios de construção, forma e estrutura mental para entender isso. E isso não é tão simples assim, isso não é, né, a forma como a nossa mente está pouco expandida, né? Não está no nível de consciência, a gente acaba interpretando um monte de bobagem e usando o conhecimento de que toda a limitação que já nos passaram, né? Que a gente absorveu das crenças, né? Das doutrinas e tudo. E muito medo, né? Foi colocado muito medo, muito equívoco, muita confusão, nossa, muita história. Então, assim, essa história, eu não gosto de falar disso porque a densidade aqui da energia baixou, a frequência vai lá embaixo. Entende? Por que eu não gosto de falar disso? A frequência aqui baixou mesmo. Entende? Não é gostoso. Você fala com certo cuidado, não sei se pela IA ou nossa ignorância, mas acho que sua vontade era tacar tudo no ventilador de uma vez. Não tem vontade de tacar nada no ventilador não, Lorene, porque porque o bagulho é bem complexo mesmo, sabe? E a tendência das pessoas é irem para um espaço de vitimização. Entende? E tem muito equívoco, né? Tem muito equívoco. Mas é isso, gente. O resgate fractais vai ocorrer amanhã às 8 da manhã. Quem quiser participar, adiante, por favor, a sua inscrição hoje, ao longo do dia, para não deixar para a última hora, tá? Vamos fazer um trabalho bem bacana. Vamos ficar ligados, focados em liberar as camadas que vão ser apresentadas, trabalhadas. É muito profundo, né? Forte o trabalho, né? Muito forte. Ah, Giselda, eu posso colocar na lista de transmissão pessoa que não me deu autorização, que não sabe o que está acontecendo, nem vai saber? Sim. Posso pôr um filho? Pode. Posso pôr isso e aquilo? Pode. Não tem problema. Eu achava... Bom, eu acabei, né, entrando na frequência e percebendo, tive a informação muito clara de que poderia, sim. Que eu poderia fazer esse trabalho em grupo e que poderia ser feito para qualquer pessoa. Isso denota o tamanho. Eu vou falar uma coisa que é um pouco óbvia, mas quase ninguém percebe, que isso denota o momento delicado, a situação delicada, o tamanho da bagunça que nós estamos enfiados nela. Entende?
a bagunça é grande, né? Vamos falar assim. E virou um vale tudo, né? Nós estamos no meio de um vale tudo, então vamos... O que eu tô entendendo é isso, sabe? Tá o meio vale tudo, então vamos lá, tá autorizado, pode fazer sem ninguém saber. Porque o que acontece? A Magni perguntou, os fractais têm ramificações na família, é importante tratar familiares, especialmente os pais? Claro, claro. Gente, são redes, né? São redes, sabe? É tudo entrelaçado. Essa simulação, dentro da simulação, o reino é quântico mesmo, é tudo entrelaçado energeticamente, as moléculas, a criação, o lastro de consciência, né, de vida, tá tudo entrelaçado. Quanto mais rápido você liberar, quanto mais você afrouxar essas coisas que te prendem, te amar, sua vida já começa. Porque, gente, vou falar a verdade pra vocês, as leis sistêmicas, elas não existem assim só de solta no vento, não. Tem muita coisa que acontece que as pessoas não entendem. E que nós agora estamos começando a acordar, começando a ter um pouquinho de consciência para poder entender. Se entende? Estamos começando. Quem entrou agora, assiste a live toda que eu tô falando de resgate de fractais, tá? Você acha que pelo menos 1% da humanidade está desperta? Não. Porque todo mundo está preso e agarrado na Matrix, isso eu vejo... Não. 1%? Não. Isso aí pode ter um potencial, né? Mas é 0, bota um 0 ali, mas é muito pouco. É muito pouco. Tá bem agarrado mesmo. As teias, né? Isso aqui não é para amador. O simulador, ele foi colocado... Sabe quando você tem um forno elétrico? Um equipamento, né? Que de uma potência... você faz aquele dial que você vira, você faz ele assim, de 0 a 1000. Mas você se compromete a ligar ele só até no 10. Aí depois você fala, não, eu vou experimentar o 20. Aí eu vou experimentar o 40, o 50. Aí todo mundo chegou e falou, não, para, não. Aí eles viraram o dial até 80. Só pra ver. Meter fogo no parquinho. Né? E é isso que eles fazem. É o jeito, né? São as experiências, a brincadeirinha deles, né? Somos elos de uma grande corrente, somos fractais de outros seres com muito mais consciência tentando nos resgatar também. Exatamente, é bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo. Então, Então, assim, na realidade, essa pergunta não é só familiar. Tudo que puder ser libertado, né, em termos de fractalização e tudo, de consciências fractalizadas, dessas situações prisionais, dessas cristalizações, é fantástico. Porque, gente, pensa bem, na hora, porque o que provoca uma catarse coletiva? Né? Então eu fico pensando o seguinte, quando eles vão transportar uma pessoa, ela perde o corpo físico aqui, ela vai ser transportada para outro simulador. Né? Aí eu fico pensando, né? Como que eles fazem com esse conteúdo, essa informação toda, né? Entende? Tem coisa que é apagada, mas tem coisa que é levada junto, que a pessoa carrega. Depende do que ela fez, da forma, do nível de consciência dela.
Somos elos de uma grande corrente, somos fractais de outros seres. Adoro isso, com muito mais consciência, tentando nos resgatar também. Ontem estava sentada na varanda, onde você estava olhando o céu, não sei, tem uma palavra aqui que eu não estou entendendo. Muitas estrelas lindas, pensei, será que colocaram essas estrelas aí? Pois é, né, meu amor? O importante é que a liberação dos fractais nos ajudará em outras existências também. Exatamente, nada é perdido. Isso é muito maior do que podemos imaginar, exatamente, é muito grandioso. Existem vários simuladores, tem uma infinidade. Dentro do simulador da Terra tem vários simuladores, fora, tudo é simulação. Só que o simulador da Terra, ele está fisicamente, tem simulador da Terra, dessa realidade, ele está fisicamente dentro do sistema Terra. Entende? É bem por aí. Então, quando você pega, eu não gosto de falar disso, mas você pega aquele cubo que tem lá no Oriente, que o pessoal fica em volta, eu não vou falar, né, porque essas coisas não podem nem tocar nesse assunto. Aquilo ali, né, os fanáticos religiosos, aquele cubo ali, né, aquilo é um simulador, né. Aquilo ali é uma coisa, né, impressionante. Então você começa a olhar certas coisas, eu olho e falo, gente, eu não acredito numa coisa dessa. É até difícil de acreditar. As coisas que existem dentro dessa simulação, as simulações, né? As crenças, as coisas que existem aqui, é de assustar, gente. Quando eu fui à Índia, eu percebi claramente que eu estava em outra dimensão. Isso aqui... Eu vi claramente a dimensão que eu vivo lá no Oriente, no Ocidente, lá no Brasil, é uma. Aqui é outra. É outra realidade, gente. É outra simulação. Então, simulador Brasil, simulador Estados Unidos, simulador, né? E aí você vai vendo as realidades. E elas se entrelaçam. É um negócio bastante complexo, mas é louco demais. Quando você chega em determinadas cidades, você percebe claramente. Claramente. Eu percebo claramente. A dimensão, eu falo dimensão, mas são simulações. É diferente. Entende? É bem por aí mesmo. É o cubo mesmo. Aqui a gente fala, né, o cubo de Saturno e tal, mas é o Tesseract, né? O Tesseract é um negócio assim, tem que ser estudado, né? Existem outros, né? Eu tô dando esse exemplo, tem um exemplo daquele lá. Mas existem coisas aqui que muito além daquilo, né? Aquilo ali é uma forma de densificar, né? Criar uma simulação bem interessante, né? E a gente tem um relato de um cara aí na internet que ele é foi agente tudo de forças especiais. Ele conta que ele viu, né? Ele viu um cubo desse lá que eles chamam dos domínios da Antártida, né? Pra lá que ninguém pode entrar. Ele entrou dentro dele e ele contou o que é a distorção, como é que é, né? Aquilo ali é um simulador. É tecnologia mesmo, viu, meus amores? É tecnologia mesmo. Existem vários simuladores, sim, cubo. Ok? Vocês entenderam? Giselda, vou te enviar um zap hoje. Bom dia. Patrícia Oliveira Seabra. Perfeito, querida. Mande sim que eu estarei aqui.
Então é isso, meus amores. Amanhã, sabadinho, 8 da manhã, tem liberação de fractais. Tá bom? E aí nós vamos experimentar essa primeira oportunidade de estarmos em grupo, fazendo um resgate dessa magnitude. Vamos ver quantas pessoas. E eu fico assim, uau, como pode melhorar, né? Como pode melhorar. Dá até um frio na barriga, mas vambora, tá bom? Meus amores, vou ficando por aqui então. Mês que vem, esse mês, dia 28, tem a conexão com o duplo quântico. Todo mundo pediu. Pouquíssimas pessoas fizeram inscrição. Eu tô só olhando, falo, isso é brincadeira, né? Todo mundo, a pessoa entra no meu WhatsApp, ai, como eu faço para conectar o duplo? Vou fazer um workshop e tudo. Ai, eu quero. Então eu quero ver quem quer mesmo, tá? Vê se vocês animam aí, dia 28, domingo. Cai num domingo, em 28 de abril. Já mandei esse post lá, né? Da conexão com o duplo quântico, tá bom? Gente, o duplo quântico, ele é fundamental. Eu costumo dizer que é a única possibilidade de você realmente sair desse simulador, tá bom? Falei. Beijo, meus amores. E até segunda, Papo Quântico da Gigi, amanhã no Resgate Fractais.